do coronavírus, de como nós estamos hoje nessa pandemia e de quais as perspectivas que nós temos para a saída da pandemia e as mudanças que potencialmente podem ocorrer, não só na sociedade, mas especialmente nos fundamentos da economia. Eu gostaria de também antecipar a todos vocês, meus companheiros, que ao depois da reunião, eu encaminharei ao Paulo uma pequena cartilha que nosso companheiro Heron, Murilo e mais um colaborador que caminha conosco, que foi meu aluno na Universidade Federal do Paraná, e nós construímos por encomenda de uma entidade empresarial, no caso a Federação do Comércio, que se transformou numa cartilha que tem uma denominação, não é veleidade alguma, mas, enfim, algumas propostas de um programa de recuperação da economia ultrapassado o período pandêmico. Além disso, nós encaminharemos também um estudo recente feito pelo Murilo e por esse companheiro de jornada que foi meu aluno. Murilo e ele produziram um texto sobre o emprego no primeiro semestre no Brasil e no Paraná. É algo que possa eventualmente despertar a curiosidade de todos vocês, que certamente se enriquecerão também com um pouco desse material que foi produzido por nós. Enfim, vamos então começar expressando aqui algo que sempre me chamou muita atenção há muitos anos. Uma frase singular e emblemática de um dos maiores cientistas do século passado. Trata-se do Albert Einstein, que proferiu o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler, tenho que diminuir aqui a minha tela, senão eu não consigo ler tudo. Ok. Dizia então Albert Einstein, não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. E quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Enfim, em rigor, um recado extremamente importante para este momento que nós estamos vivenciando. Eu vou, na sequência, mostrar alguns números de como nós entramos na pandemia e já antecipando que também uma pesquisa que foi recentemente feita por uma empresa de auditoria internacional, Ernst Young, sobre o comportamento do consumidor, porque nós vamos falar muito também mais adiante sobre como as empresas estão enfrentando também a crise, mas especialmente do comportamento do consumidor, porque avaliando de como as pessoas estão se comportando neste momento, é que as empresas também tratam de elaborar suas estratégias. Então, vocês têm aí rapidamente no dístico, né, uma informação sobre um conjunto de pessoas que corresponde a 35% do total, que nesse momento de pandemia guarda e armazena. Eles não estão muito preocupados com a pandemia, mas se preocupam pela família. São pessimistas, e por isso que eles armazenam, são pessimistas sobre os efeitos de longo prazo. Há um outro conjunto de consumidores que diminui os seus gastos, que são os que se entendem os mais afetados pela pandemia. E esses são os mais pessimistas sobre o futuro.
Diminui os gastos em todas as categorias, no caso, as categorias de bens e serviços. Um terceiro conjunto de consumidores que mantém a calma e continua, ou seja, são os que são mais serenos e certamente têm mais força interior para superar a crise. Não mudaram os hábitos de consumo, seus gastos, não têm tido impacto direto pela pandemia e estão preocupados pelos acúmulos dos demais. E, por último, um conjunto menor de pessoas, 11% do total, que hiberna e gasta. São os mais preocupados com a pandemia, mas estão em melhor situação para enfrentá-la. E gastam mais em todas as categorias de bens de uso e consumo. Então, isso dá um panorama assim, da sensibilidade dos consumidores diante da pandemia. Óbvio que cada empresa tem uma categoria de bens a ofertar e vai avaliar como atingir esses consumidores nesse momento de pandemia e como, eventualmente, estimulá-los depois da saída do processo, estimulá-los ao consumo depois da saída do processo pandêmico. Aqui tem um quadro bem rápido sobre umas previsões feitas pela uma entidade que se denomina OCDE, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é composta por, se não me engano, 31 ou 34 países, a maioria dos países europeus. O Brasil também compõe a OCDE. E aí tem uma indicação de qual será o impacto sobre o PIB projetado para o ano de 2020. Quando nós chegarmos ao final deste ano, qual seria a projeção de crescimento ou de não crescimento, de crescimento abaixo de zero ao final de 2020, para este conjunto de países. Vocês veem aí mais à esquerda o conjunto de países os mais afetados. O Brasil está na coluna do meio, aí, como um país que poderá ter um decréscimo de PIB da ordem de 7,4%. Desde já, quero explicar para quem eventualmente não está afeiçoado à expressão PIB. PIB corresponde ao valor nominal de todos os bens e serviços produzidos por uma nação ao longo de 12 meses, no caso, um ano calendário, de janeiro a dezembro. Então, se nós produzíamos um determinado valor, que mais adiante vai aparecer, se nós produzíamos um determinado valor em bens e serviços num determinado exercício, num determinado ano calendário, o Brasil, deste ano, terá um decréscimo de produção, né, em valor da ordem de 7,4%. Os menos afetados estão aí mais à direita, com um decréscimo de previsão sobre a evolução do PIB, com um número negativo inferior, obviamente, aos que terão um impacto maior. Vamos lá, Murilo? Vamos adiante, Murilo? Ok. Aqui, uns dados que eu já extraio do que o Murilo preparou. Se ele quiser, inclusive, já comentar, ele pode mais ou menos fazer um relato sobre este slide. Trata-se da pesquisa que eles realizaram nos dados oficiais do IBGE para o primeiro semestre de 2020. Fique com a bola aí, Murilo. Vamos lá. Pois bem, bom, aqui é só uma coleção de dados, né, que mostram a profundidade da crise em que o Brasil se meteu, né? Veja, entenda que o seguinte, a situação brasileira já não era exatamente muito fácil no início de 2020. Nós estávamos reduzindo o ritmo de crescimento, né? Em 2019, o país cresceu apenas 1,1%, o que um crescimento de 1,1% ao ano não garante nem aumentar, não garante nem dobrar o PIB numa geração, que é algo assim, né? Eu entregar para o meu filho menos do que o dobro do que eu tenho hoje.
em termos de riqueza, em termos de produção, né? Então, já estávamos mal, o mundo também já estava desacelerando, os analistas no final do ano passado já viam sinais de fadiga na economia americana, na economia alemã, e certamente nós rumaríamos para uma crise nesse ano de qualquer maneira, mas óbvio que a pandemia acelerou isso. E no Brasil isso pega muito forte, né? Vocês vejam que nós temos os dados do CAGED, que medem, né, o emprego formal no Brasil. São dados oficiais do Ministério do Trabalho. E nós tivemos a redução líquida de 1.200.000 vagas no primeiro semestre, no Brasil inteiro. No Paraná, 47 mil. Parece que não é muita coisa, mas é bastante coisa. E o que equivale, né, a se retirar do mercado um valor que seria destinado, né, à demanda por bens e serviços de 45 bilhões de reais, que é a diminuição da massa salarial. Deixa-se de se pagar salários no valor de 45 bilhões no Brasil. Aí há uma divisão setorial, né, mais para baixo, né, nessa tabela, que mostra que quem mais sofreu no Brasil efetivamente foi a indústria, seguida de serviços, logo depois comércio varejista. E o agronegócio brasileiro continua sendo a locomotiva da economia, não sofreu com a pandemia. Nós conseguimos. Porque, veja, em economia, né, a gente fala o seguinte: a produção de alimentos ela é inelástica, ela não vai baixar porque as pessoas ficaram mais pobres, as pessoas vão continuar comendo, as pessoas continuam se alimentando. Então, o agronegócio, o Brasil é o celeiro do mundo atualmente e não vai deixar de ser tão cedo. Então, não se afeta, mesmo com essa crise global, essa pandemia global, não está afetando o agronegócio brasileiro, o que é notável, né? A nossa tábua de salvação, porque senão aquela redução de PIB que foi mostrada ali certamente seria menor. E esse índice que aparece por último aqui é um precursor do PIB. Ele é calculado, né, calculado pelo Banco Central, né? É o índice do Banco Central, né, o índice de atividade econômica do Banco Central, e ele captura o movimento, né, dos cálculos que estão sendo feitos pelo IBGE, né, para se fechar o PIB do primeiro semestre. E indica-se uma queda de 6% no PIB brasileiro e paranaense, 6,3% no PIB brasileiro, 6% no PIB paranaense para esse primeiro semestre. O que né, como eu falei, nós já vínhamos de um ritmo de crescimento pouco desejável, né? E vamos tomar esse tombo aqui no primeiro semestre e vamos, né, se espera, né, se estima que esse crescimento, essa queda acumulada vai se acumular em 7,4% no final do ano. O que, bom, as consequências disso são previsíveis, né? A gente não está em pior situação por conta de que o governo conseguiu se armar para fazer alguma coisa, e mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram, né? Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que o governo tem feito, o que deveria fazer. Quer continuar? Vamos lá. Aqui um pouco do que eu sempre gosto de apresentar, quando eu converso sobre a economia brasileira e comparo com economias dos países que compõem algo que há muitos anos atrás, eu acho que a partir do ano 2000, começou a se formar um grupo de países emergentes, estariam com projeção de
um crescimento econômico acima do que poderiam aparentar e apresentar os países já com economias consolidadas. Isso lá pelo ano 2000, um economista cunhou com a expressão BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul como os países emergentes que logo, logo estariam também no patamar de economias desenvolvidas. Obviamente, se os instrumentos adequados fossem acionados para que pudessem se desenvolver e crescer na velocidade necessária para atingir as economias mais consolidadas, atingir o patamar de produção de riqueza que os países mais desenvolvidos já tinham atingido. Aqui com são duas informações básicas que determinam a capacidade de um país gerar mais ou menos riqueza num período considerado. No caso, estão os dados aqui do ano 2019. O nível de poupança do Brasil, em 2019, chegou a 12,2% do PIB. O que significa isto? Eu sempre comparo com um agricultor. Vamos admitir o seguinte, um agricultor produziu 100 sacas de arroz, por hipótese, e guardou para produzir na safra seguinte 12,2 sacas de semente para semear e obter, teoricamente, a mesma quantidade de produção da safra anterior. O nível de investimentos que o Brasil realizou na sua economia em 2019 foi um percentual equivalente a 17,5% do PIB. Aí alguém se indaga, pois eu guardei 12,2 sacas de semente e investi na produção 17,5. A diferença é que eu fui buscar essas 5,3 sacas adicionais de semente no país vizinho, que poupou mais do que eu. Então eu fui lá, busquei e comprei 5,3 sacas para produzir mais na minha safra do ano 2019. Com isto, o Brasil conseguiu fazer uma variação do PIB em 2019, como o Murilo falou há pouco, da ordem de 1,1%. Ou seja, o total das riquezas produzidas no Brasil em 2019 evoluiu em relação a 2018 em 1,1% apenas. O Brasil já ostentou variações de produção de riqueza muito superiores a isso. Só para registrar um número, no início da década dos anos 1970, quando o nível de investimentos na economia brasileira atingiu a 25%, o PIB variou no ano seguinte acima de 11%. Isto no início da década de 70. Só para confrontar com esse número que nós obtivemos em 2019. Olhando em números, este PIB de 2019, ele correspondeu a 7,2 trilhões de reais. Então, o valor nominal do total da produção física de bens e serviços chegou a 7,2 trilhões de reais em 2019. Pois bem, volta um pouco o slide anterior, Murilo. Ok. Vocês veem a Rússia, que cresceu somente 1,3%, a Índia cresceu 5%, a China, que vinha crescendo a mais de 10% ao ano, cresceu em 2019 6,1%, e a África do Sul 0,2%. Então, essa correlação entre poupança e investimento é que mais ou menos determina a capacidade de um país produzir em cada safra valores bem superiores de bens e serviços. Vamos lá para diante, então, Murilo. Vamos correlacionar com os mesmos países o total do consumo do governo.
em 1985. E por que que nós colocamos este número, este ano, como um ano para comparar com 2019? Em 1985, quando nós iniciamos o processo de democratização clara e aberta, com eleições diretas, o consumo do governo, o total das despesas do governo da União, não só governo do federal, estaduais e municipais, é o governo total, considerado. Nós consumíamos 9,9% do PIB para sustentar todos os governos em 1985. Em 2019, o Brasil consumia, na área governamental, 20,3% do PIB. Se vocês olharem lá embaixo, isso correspondeu a 1,47 trilhões de reais dos 7,2 trilhões de reais produzidos. Ou seja, a sociedade optou por entregar aos governos o equivalente a 1,47 trilhões para atender às suas despesas de consumo. Então, esta variação de 9,9 para 20,3, ela é imbatível por qualquer outro país do considerado BRICS. Nós chegamos a uma variação de 105% nas despesas de consumo do governo. A Rússia teve um decréscimo de 11% e os outros com os percentuais que estão aí assinalados. Se alguém quiser e depois ler com mais detença e com mais cuidado o trabalho que nós produzimos para a Federação do Comércio, lá na parte introdutória tem uma indicação muito clara do que isto significou de evolução do crescimento das despesas do governo. No período de 85 até agora, em 2019, a economia brasileira, que agora está sofrendo esse impacto que assombra todo mundo, o impacto da pandemia, mas do lado, quem faz uma lida com as hostes empresariais, sabe perfeitamente o quanto foi difícil operar as empresas nos 6 diferentes programas de estabilização econômica que nós tivemos desde então. Nós saímos em 85, em 86 foi instalado o Plano Cruzado, logo na sequência o Plano Bresser, depois veio o Plano Verão, depois o Plano Collor, depois veio o Plano Real, que se sustenta até hoje, que é o mais longevo de todos, que está se sustentando até hoje, com todo o sacrifício que, evidentemente, está sendo suportado por toda a sociedade, que se dispõe a financiar gastos do governo nesta dimensão. Eu não estou discutindo aqui gastos de governo no sentido qualitativo. Eu só estou colocando os números sob a ótica quantitativa. Evidente que cada um tem, obviamente, à sua volta, a capacidade de identificar se esses gastos do governo, nesta dimensão, eles têm qualidade ou deixam de ter qualidade. Essa é outra questão. Mas, de qualquer maneira, eu estou colocando nesse contexto que a economia brasileira passou por solavancos por 6 vezes diante de planos de estabilização econômica. A pandemia vai requerer, obviamente, um esforço enorme para recompor os estragos que ela está trazendo no fluxo de bens e serviços, da demanda e da oferta de bens e nas mudanças que vão ser requeridas, inclusive sob o ponto de vista estrutural das empresas e sob o ponto de vista estrutural, obviamente, de cada indivíduo como consumidor e de cada família como consumidora. Vamos lá, Murilo, vamos adiante. É isso, os slides aqui são esses. Tem mais um conjunto aqui, peraí. Então vamos lá, vamos adiante agora um pouquinho e falar sobre a economia pós-pandemia. Então nós chegamos, tudo que nós comentamos até aqui tinha o propósito de mais ou menos dizer como chegamos na pandemia, de como nós estamos hoje na pandemia e o que vai ser requerido para que nós saiamos
da pandemia. Então, essa é uma expressão que o Murilo cunhou, e eu acho muito correto, porque, na verdade, tudo se transforma nisto, que o fim da pandemia não será algo que vai se interromper assim abruptamente, como chegou a pandemia. A pandemia chegou abruptamente e colocou todos nós diante de uma nova realidade. E a realidade, inclusive, nos faz mudar muito de nossas convicções, obviamente. A realidade posta, ou para utilizar uma expressão que uma propaganda da Fiat fazia muitos anos atrás, adquire um carro da Fiat, mude os seus conceitos. Embora eu tenha recebido muitas recomendações de um amigo do Murilo, quando ele fez o intercâmbio de Rotary lá no Canadá, o dono de uma oficina de carros dizia: por favor, tome cuidado se for comprar um carro da Fiat, mas de repente a gente pode mudar de conceito. Ele me explicou as razões disto, mas, enfim. Então, a pandemia é um processo, e o fim dela. Esse processo vai requerer um esforço, mas muito grande, para recompor a capacidade, no caso especificamente do Brasil. O Paraná, felizmente, vocês já viram aí o número que o Murilo acabou de comentar, o Paraná, felizmente, e isso o Heron e eu comentamos diversas vezes, o Paraná tem uma estrutura econômica totalmente diferenciada da dos demais estados do Brasil. O Paraná tem no agronegócio um desempenho fantástico e a natureza nos favorece com essa prodigalidade toda de moedas que obviamente que são passíveis de colocar no prato ou colocar na mesa de todos os consumidores, especialmente os alimentos. Então, o Paraná tem essa característica muito própria e que certamente o Paraná será favorecido nesse processo de recuperação por conta exatamente da sua estrutura econômica. Mas sofrerá também para atingir um nível de recuperação desejável ao longo dos próximos tempos que virão. Apenas para um rápido registro, o que o mercado está sinalizando. Nós fecharemos o ano com esse decréscimo que o Murilo comentou há pouco, em termos de Brasil, com uma perda em valor do total da produção da riqueza brasileira da ordem de 558 bilhões de reais. Então, se o Brasil produziu em 2019, como nós vimos há pouco, 7,41 trilhões, produzirá agora em 2020, segundo as projeções de mercado, em torno de 6,8 trilhões de reais, ou seja, um decréscimo de 558 bilhões. De sua vez, o déficit nominal, ou seja, tudo que os governos arrecadam, menos aquilo que os governos gastam, o déficit nominal que estava projetado no começo do ano, para 2020, antes da pandemia, estava projetado em 409 bilhões de reais. Com a pandemia, o mercado está projetando um déficit entre a receita que entra no Tesouro, estados da União, estados e municípios, e o que sai de despesa, e especialmente comprometida agora com o combate ao coronavírus, esse déficit deve atingir a 1,28 trilhões de reais, ou seja, 15% do PIB projetado para este ano. Esse é um número, obviamente, que assusta, e se não houver políticas adequadas para amenizar os efeitos desse crescimento do déficit entre receita e despesa pública, isso afugentará, com certeza, afugentará muitos investidores. Então, o governo tem que dar muitos sinais claros para os investidores de que ele tem sob domínio, sob controle, a recuperação da economia, sem que isto afete a capacidade das empresas realizarem os seus investimentos no país, em confronto com outras alternativas oferecidas em outros ambientes econômicos. Então, esse para quem atua no ramo empresarial, nós temos que olhar com muito carinho exatamente quais os efeitos que podem ser projetados das políticas que o governo vem acionar, de sorte a superar esta fase difícil de recomposição da economia em função dos gastos
obviamente, excepcionais, extraordinários, com vistas ao combate à pandemia do coronavírus. Óbvio que esses números que eu acabei de mencionar vão afetar a capacidade de investimento, né? Se o governo já não investia nada, o governo brasileiro há muito tempo já não investia nada, mas essa capacidade de investimento ela também se rebaterá sobre a capacidade de investimento das empresas e dos indivíduos. As empresas, especialmente, estão operando com caixa negativo. Imagine alguém que até fevereiro tinha uma receita de 100, chegou em março, quando todo mundo teve que se isolar. Imagine a receita, como ela se compôs, especialmente em atividades que têm uma relação direta com o consumidor final. Uma receita de alguém que esteja numa atividade de serviço, numa atividade de hotelaria, por hipótese, ou de restaurante, obviamente essas empresas estão operando hoje com caixa negativo, né, e no processo de saída, tem que recompor esse seu caixa sem que percam, evidentemente, as pernas, as mãos, os braços, os dedos e o coração. Mas é difícil de retomar os negócios, né, de quem teve uma capacidade tão abruptamente interrompida, uma capacidade de investimento e de operação tão abruptamente interrompida a partir de março deste ano. O que a maioria das empresas tem feito é corte de custos, principalmente custos fixos, reestrutura da própria empresa, uma reestruturação enorme, e evidentemente que esse corte de custos afetou no nível que está afetando, como o Murilo sinalizou, naquele quadro anterior, o nível de emprego. Evidente que esse nível de emprego também se alterará, em termos de qualidade de conhecimento de como operar e atender os seus consumidores num novo ambiente de negócios. Isso tudo se alterará na economia pós-pandemia. Murilo, vai adiante agora. Você faça outra... Aí, vai lá. Vamos adiante. Pois então, vamos lá. Não, tudo bem. Então, o que acontece, né, que as empresas estão se acomodando neste novo patamar, né, um patamar mais baixo, e se a atividade econômica está se transformando, né? Os senhores devem ter percebido isso. Né? Hoje todas as empresas se preocupam em oferecer, né, os cuidados necessários para se adentrar ao ambiente, ou oferecer serviços que não impliquem em contato, né? Então, as empresas estão se transformando. E os trabalhadores vão ter que se adaptar a essa nova realidade, que, enfim, não se imagina que nós vamos viver, né, o restante de nossas vidas dessa maneira, mas nós vamos viver pelo menos algum bom tempo ainda, alguns bons anos aí com a lembrança dessa pandemia. Então, você vai se preferir, não é? Serviços sem contato, vai se fugir de lugares com muita aglomeração. Isso deve acontecer por alguns bons anos ainda. E claro que os conhecimentos e as habilidades requeridas dos trabalhadores neste novo ambiente econômico são diferentes, né? Por exemplo, o cidadão, né, que hoje, ou até o início do ano, trabalhava de garçom ou de maître num salão de restaurante, esse cidadão não encontra mais emprego tão fácil. O que ele... Todos sentimos, né, muito pelo fato de que essa pessoa perdeu o emprego, mas a solução, né, no nível estrutural, no nível macroeconômico, é que essas pessoas terão que se adaptar a essa nova realidade. Então, o maître, que atendia o salão do restaurante, vai ter que aprender a lidar com um aplicativo de comida, enfim, entregue em casa. Se ele atendia às reclamações do cliente no salão, agora ele vai ter que atender às reclamações do cliente no aplicativo de entrega. São outras habilidades que ele vai ter que dominar para continuar tendo renda. Isso acontece
na história da humanidade repetidamente. Quando há destruição de postos de trabalho, há criação de outros. Né? Nós não vemos hoje telefonistas mais. Enfim, a evolução tecnológica acabou com o emprego de telefonista. As pessoas que trabalhavam ou que trabalhariam como telefonista foram arrumar outras atividades. Aprenderam a programar computadores, enfim. Certo? É o que vai acontecer agora, é um momento de ruptura. Tem um economista austríaco muito famoso chamado Schumpeter, que fala a teoria econômica dele, a teoria de desenvolvimento econômico dele, é justamente com base nesse raciocínio de que a destruição cria. Destruição criadora, como ele fala. É o que acontece agora. A gente está tendo um rompimento de uma velha ordem econômica que vai destruir, né, estruturas antigas, mas vai criar outras. É normal que se crie. Então, as pessoas vão se adaptar. O problema disso aqui é que isso não acontece sem sofrimento. Vai haver sacrifício, está havendo sacrifício, né? A perda de 1.200.000 postos de trabalho no primeiro semestre desse ano é um exemplo disso. Certo? Isso impõe sacrifício à sociedade, impõe sofrimento à sociedade, e daí a gente tem que começar a pensar, não é? O que pode se fazer para minimizar esse sofrimento, para diminuir esse sacrifício. E daí as ações aqui que a gente vai olhar para quem, né? A gente vai olhar para o único agente econômico que tem o poder, né, de recolher recursos de todo mundo e distribuir de maneira que a sociedade ache que seja a mais justa. Tá? O ser humano, né, as sociedades humanas se organizam sob estados, do ponto de vista econômico, para isso, né? Dão o poder político para alguém que decida o que deve ser feito para que a sociedade continue ou mantenha um determinado ritmo de crescimento e mantenha ou mude um determinado nível de distribuição das riquezas. Então, hoje se espera que o único agente que pode fazer alguma coisa é o governo. Hoje o que se espera do governo no curto prazo é que ele tente compensar essas perdas. De que maneira? Da maneira que o governo brasileiro, por exemplo, tem feito, entregando R$600 por mês para as pessoas que determinado nível de renda. Ou, se é para as empresas, né, abrindo linhas de crédito para capital de giro. Né? Nós vimos que as empresas estão com caixa negativo. Então, crédito facilitado para as empresas sobreviverem neste momento de ruptura, nesse momento de rompimento que é mais difícil, essa travessia é mais difícil. Então, agora o governo tem que fazer exatamente o que ele está fazendo. Fazer chover dinheiro, que é né, R$600 para cada um, tá jogando dinheiro do helicóptero, né? Que é o que se prescreve mesmo. Só que isso não vai resolver, né? Ali na frente, ano que vem, do jeito que o Estado brasileiro anda quebrado, né? Não tem capacidade de pagamento, não tem capacidade de investimento, o dinheiro acaba. O Estado brasileiro não tem condições de levar isso muito para frente. Em outros países, isso foi feito também. Né? Os Estados Unidos passaram 2 pacotes, cada pacote de $1 trilhão para distribuição de dinheiro via helicóptero, como o Brasil fez. Então, cada americano elegível, cada americano abaixo de determinado nível de pobreza, recebia $1.200 por mês. O gasto do governo americano foi de $2 trilhões com esses programas. Então,
a profilaxia, né, para governo é essa. Gaste agora para, né, para manter, para diminuir o sofrimento das pessoas, diminuir o sacrifício. No longo prazo, o que tem que ser feito pelos governos? No longo prazo, os governos têm que apoiar aquela mudança que eu mencionei, né? Que os trabalhadores vão ter que adquirir novos conhecimentos, né? O governo tem que apoiar a educação, tem que apoiar a capacitação. Nenhuma novidade também, né? Quantos professores que nós temos aqui que conseguem entender quão valiosa é a educação para a riqueza de um país. Então, aquele cidadão, o garçom, que não tem mais o salão para atender, ele vai ter que aprender como lidar com o aplicativo de entrega. Então, esse tipo de apoio tem que passar a ser o papel do governo. É papel do governo facilitar as empresas, né, passando os trabalhadores para as empresas. O governo vai ter que facilitar o acesso das empresas a essas novas tecnologias. Seja, de novo, por crédito, seja por derrubada de barreiras comerciais. Por que você vai, né, cobrar tarifas elevadas, impostos elevados, mas principalmente tarifas elevadas, né, para importação de bens de informática, para, né, permitir, né, a modernização do parque de computadores do país, neste momento que é tão necessário, né, que as pessoas, né, obtenham esse acesso aos meios digitais. Então, é papel do governo facilitar esse acesso à tecnologia, facilitar que as empresas possam, né, se inserir neste novo ambiente da maneira mais fácil possível. Se não atrapalhar, já está muito bom, né? Diminui o valor das tarifas, abre linhas de crédito para aquisição de servidores, computadores e ajuda na capacitação dos trabalhadores. Como eu falei, né, vai ter sofrimento sim. E o último problema aqui que eu quero mencionar é o seguinte: o sofrimento é de todos. Tá? E esse aqui é um problema político, não é? O sofrimento é de todos, mas tem gente que vai sofrer mais rápido do que os outros. Tá? O setor privado já está sofrendo, vem sofrendo desde março. Eles tomaram, na hora, né, a dimensão da crise se abateu sobre eles. Toda a crise se abate sobre eles. Então, determinados setores tiveram redução de 90% de faturamento de um mês para o outro. Então, na hora, é imediato, né, a percepção da crise para esses agentes, principalmente empresas, trabalhadores do setor de serviços. Tá? O garçom que foi trabalhar na sexta, na segunda já não tinha emprego. O garçom que serviu os clientes no salão do restaurante no sábado, na segunda-feira tinha um decreto da prefeitura impedindo que o restaurante abrisse, perdeu o emprego. É na hora, é imediato. Outros agentes, os agentes do governo, nesse caso, ainda não sentiram. Que é natural, uma defasagem na percepção pelos agentes do governo. Eles vão sentir somente no próximo orçamento, que o governo vai ser obrigado a cortar gastos no próximo orçamento, porque a economia diminuiu de tamanho, o governo vai ter que diminuir de tamanho para continuar cabendo dentro do PIB brasileiro. Então, o risco que nós corremos aqui é que, primeiro, no momento em que se esteja discutindo, né, que esse é um processo político e um processo legal que ocorre nos parlamentos pelo país, né, assembleias legislativas, câmaras de vereadores e no Congresso Nacional, no momento que se estivesse discutindo, a parte mais aguda da crise já tenha passado para o setor privado.
E o setor privado, né, não vai ter mais a motivação política para pressionar que o setor público faça a sua parte do sacrifício no próximo ano também. Então, pode ser que, no momento que se estiver discutindo o orçamento, a partir agora de setembro, que é a data legal, né, do começo, do início da discussão do orçamento nos parlamentos, a crise já esteja passando. As pessoas não vão fazer mais pressão política para a diminuição de gastos do governo. Gastos do governo, principalmente, né, gastos com folha. Que é a discussão que nós tivemos na última semana no Congresso Nacional, né, de não dar aumentos aos servidores públicos no ano de 2021. Se isso não acontecer, né, se o governo não se ajustar também, o que vai acontecer vai aumentar um dos piores problemas da economia brasileira. A economia brasileira, ao longo dessa história, teve problemas estruturais assim dos mais diversos, né? Foi falado, né, inflação muito elevada, uma vulnerabilidade externa, muita dependência da entrada de capitais externos e, historicamente, a nossa distribuição de renda. A distribuição de renda no Brasil é das 5 piores do mundo civilizado. Se você não contar nações pária, tipo Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, está entre as 3 piores do mundo. Distribuição de renda no Brasil. Isso tem impacto direto na qualidade de vida do brasileiro. Indicadores como mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, segurança pública, são todos afetados pela nossa péssima distribuição de renda. E esse tipo de evento em que o setor privado tem uma queda de renda brutal e o setor público não tem, só vai aprofundar esse problema. Os melhores empregos no Brasil hoje já são do setor público. Os empregos que mais pagam no Brasil são do governo. O que para um economista não faz sentido algum. O governo é o único agente econômico que não produz por definição. A definição de agente econômico, perdão, a definição do agente econômico governo, o agente que não produz na economia. Quem produz? Famílias e empresas. Então, qual é o sentido econômico de você remunerar com os maiores salários do país os agentes do governo? Só aumenta, né, a carga sobre os produtores, né, aqueles que efetivamente produzem. E esse hiato, né, essa diferença entre o que ganha o setor público e o que ganha o setor privado no Brasil vem aumentando desde 1985, que é a data lá que, né, nós usamos de corte por conta da mudança de cenário político ali em 85, da redemocratização. Então, o hiato era, no início da década de 90, esse hiato era por volta de, né, o rendimento médio do servidor público era por volta de 12% maior do que o rendimento médio de um trabalhador do setor privado, hoje passa de 25%. A diferença entre o rendimento médio do servidor público e o rendimento médio de um trabalhador do setor privado. Esse número explica muito do nosso subdesenvolvimento. Muito. E, como eu disse, o risco é que isso só piore, né? E é aqui, né, que eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né, e não deixar que isso aconteça. Não deixar que, nesses momentos aqui, nos próximos meses, né, que essa carga não seja, a carga da crise não seja injustamente
repartida. Certo? Muitos já sofreram, outros vão continuar sofrendo, mas nós não podemos deixar que alguns não sofram em detrimento de outros que continuarão sofrendo. É isso. Não sei se tem mais algo a falar aí, mas senão, de minha parte, é isso. Eu só gostaria de complementar uma verdade que é uma verdade absoluta e que poucos se dão conta dela. O meu saudoso professor Faustino Fávaro foi meu professor de introdução à economia, lá em 1969. Eu sempre utilizo esse ensinamento que ele me deixou e que, na verdade, foi extraído de um livro de um prêmio Nobel da Economia, que tem exatamente o título do seu livro, A Introdução à Economia, Paul Samuelson. Ele falava em sofisma de composição, que a maioria das pessoas se deixa atrair pela chamada falácia de composição. Resumidamente, falácia de composição, sofisma de composição, é eu achar que o que seja verdadeiro para mim, só por este motivo é verdadeiro para todo mundo. Esta é uma grande arapuca que se coloca diante de qualquer economista. Ele pode cair nela, deixar-se trair pelo chamado sofisma de composição. O dever do economista é exatamente cuidar para que todas as políticas sejam políticas transversais e que atinjam de forma correta, de sorte a proporcionar o bem comum, o progresso e a prosperidade para todos. E quando um governante age no sentido de criar cada vez um maior contingente de pessoas que ficam à margem de qualquer capacidade de consumo, de qualidade de vida, por políticas equivocadas, nós temos o dever de nos pronunciar e dizer, olha, por este caminho nós não vamos atingir prosperidade. E é o que aconteceu, como o Murilo comentou há pouco, os governos se arvoraram no direito de, discricionariamente, e politicamente, evidentemente, com usos que não são usos, na acepção correta da palavra política, que é a busca do bem comum, utilizar os recursos públicos para fazer um inchaço da folha de salários no nível em que se fez. Nós apresentamos um número há pouco do consumo de governo. Nós saímos em 85 com 10% do PIB e paramos em 2019 com 20% do PIB sendo consumido pelos governos. Isso é inconcebível. Eu não estou falando, volto a dizer, não estou falando em qualidade do gasto, mas seguramente a destinação do gasto é que não foi correta. Cada um de nós sabe o quanto tem que gastar adicionalmente, por exemplo, em educação, em saúde, em segurança, então, porque, teoricamente, são funções típicas de governo que não foram realizadas. Pois bem, mas isso aí caberia... Paulo, nós avançamos demais no horário, avançamos demais, mas é só para dar esse panorama e eu gostaria de finalizar para o seguinte: se nós não tivermos também no âmbito público a capacidade de perceber as mudanças estruturais na sociedade e na economia em função da pandemia, termos pessoas do tipo de um Jaime Lerner que colocou na cidade de Curitiba um sistema público de transporte das pessoas, um transporte coletivo de pessoas, como aconteceu em Curitiba, ou seja, um metrô de superfície, que são os nossos ônibus articulados que estão aí até hoje, desde 1974, se não me engano, foi nesse ano que começou a circular o primeiro articulado nas canaletas expressas, canaletas exclusivas. Se nós não percebermos que, como o Ernesto Geisel, em 1977, criou um grupo de trabalho, do que resultou uma resolução do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, que tinha, na época, se não me engano, 12 ou 15 ministros, não mais do que isso. E ele impôs à região metropolitana de São Paulo
a desconglomeração da atividade industrial naquela cidade, de sorte a recuperar a qualidade, no mínimo, a qualidade de vida das pessoas que residem naquela megalópole, o Brasil hoje estaria ainda gastando enormes quantias de dinheiro para recompor a capacidade das pessoas viverem e conviverem na metrópole de São Paulo. O que está acontecendo agora com a pandemia? Nitidamente, qualquer cientista que está se debruçando sobre isso está dizendo, olha, vamos parar de nos aglomerar. Não somente como pessoas dentro de nossas casas, mas como cidades também. Vamos tratar de desinchar as cidades. O mercado imobiliário já está começando a perceber um movimento na direção de saída de pessoas de apartamento e irem para uma região ensolarada, que tenha vegetação em volta, que tenha, enfim, ofereça às pessoas, agora com o teletrabalho, a condição de morarem de uma maneira qualitativamente maior e melhor. E isto significa o seguinte, que esta dinâmica toda, esta mobilidade das pessoas na direção contrária ao dos grandes centros, vai representar o quê? Representar a necessidade de mudança de políticas públicas também. O transporte coletivo que operava a uma dada capacidade, daqui um pouco, dada a condição das pessoas trabalharem em suas casas, eles serão menos demandados, como também serão menos demandados os automóveis que fazem com que a pessoa se desloque de um ponto a outro. Então, tudo isso tem que ser colocado no painel de controle de quem exerce ou de quem tem a responsabilidade de fazer política pública ou de fazer política empresarial. Então, só para finalizar, Paulo, e desculpe nós tomarmos tanto tempo, mas eu acho que vale a pena a gente discutir sobre isso. A pandemia nos fez refletir sobre inúmeras outras óticas também, que certamente quem se dedicar depois a dar uma rápida lida no trabalho que Heron, o Murilo, eu e mais um companheiro de trabalho, o Roberto, nós produzimos para a Frecomércio, esse trabalho é altamente elucidativo também do momento que estamos vivendo. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, Murilo e eu, e certamente foi muito agradável e espero que a gente tenha seguido à risca a recomendação do nosso saudoso Camilo Gemael, sem falar em economês. Muito obrigado. Obrigado ao professor, aos professores Maurílio, Murilo, nós que agradecemos, foi uma brilhante palestra, muitas informações relevantes, o tempo realmente voou, porque todos estávamos atentos aí nas explicações, nas informações. Eu também voltei lá aos anos 90, em sala de aula, meu professor Máximo, e assim, economia é um assunto importantíssimo, todos temos que estar atentos. Esse cenário econômico durante esse momento de pandemia, vocês explicaram perfeitamente. Todo esse processo do PIB, você vê o Brasil, Estados Unidos, negativo, né? E o que preocupa mais são esses países europeus, as grandes potências também sofrendo, todos com PIB aí negativo de 11 percentuais. Então, não é fácil. Ainda bem que o Paraná continua sendo nosso celeiro, um estado pujante, e que a gente tem, assim, uma luz, né, que o governo, quando eu digo governo, o governo executivo, poder judiciário e legislativos também já cancelaram alguns reajustes para os servidores federais, então já é um alento para nós, porque esse auxílio emergencial foram 57 bilhões por mês. Então, realmente é um desencaixe de valor enorme, mas que o momento exige, né? Momento de crise sanitária, de crise social, econômica. Muito obrigado. Eu vou, em função do horário, eu vou fazer o encerramento, daí nessa segunda parte eu abro para o companheirismo e para os comentários e perguntas, ok? Então, vamos saudar a bandeira.